Gênesis 12, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Abraão, um modelo de pai. Abraão, uma importante figura paterna na vida familiar e na sociedade, por que não dizer? Ele é um exemplo bíblico de pai que demonstra pelo menos 3 coisas básicas: fé, obediência a Deus e cuidado com a família. Eu queria pedir para você repetir comigo essas 3 palavras: fé, obediência a Deus, cuidado com a família. Muito bem. Neste sermão nós iremos abordar a forma como ele guiou seu filho Isaac nos caminhos do Senhor, como, apesar de suas falhas, a sua fé o levou a tornar-se um grande exemplo de pai. Em toda a Bíblia Sagrada, Abraão, ele é citado como pai. É um privilégio ser citado como filho de Abraão. Inclusive Jesus, contando uma parábola, ele utiliza o título Pai Abraão. Ele estava se referindo a Deus naquela parábola, mas ele utiliza esse título para se referir à pessoa daquela parábola, Pai Abraão. Então Abraão, ele recebe esse título graças à sua fé, graças à sua obediência e graças ao seu cuidado com a sua família. A importância da figura paterna na estrutura familiar e na sociedade. Sempre foi importante a figura paterna na estrutura familiar. É bíblico isso. É bíblico. Inclusive algumas pessoas taxam a Bíblia de um livro patriarcal como se isso fosse uma forma pejorativa, como se fosse um defeito, como se fosse uma qualidade ruim. Mas a figura do pai está presente na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e é importante na nossa igreja e na nossa sociedade que nós defendamos e valorizemos esta figura tão combatida hoje, na estrutura familiar, no modelo que se prega hoje, às vezes rotulado como progressista, que vai progredindo, e tem se enfraquecido alguns elos da estrutura familiar, e nós precisamos cuidar para que na nossa família isso não se enfraqueça, que esses elos não se rompam, não se enfraqueçam, não desapareçam, porque a Bíblia sempre nos mostra a importância da figura paterna na estrutura da família e também na estrutura social, além de nos ensinar a maneira amorosa e responsável de tratar o nosso pai, inclusive com formidáveis promessas para aqueles que assim o fazem. Portanto, queridos, a figura do pai é importante, é indispensável e deve ser respeitada, honrada e valorizada, e bem desempenhada também, porque eu estou falando aqui a pais e não só a filhos. O segundo aspecto, Abraão, ele é um exemplo de fé e obediência ao chamado de Deus. Você vai observar aqui no capítulo 12, quando Abraão ele é citado pela primeira vez, e Deus já faz um chamado, um desafio, entrega-lhe um
grande desafio. Que desafio é esse, pastor? De sair da zona de conforto. Deus tira Abraão da zona de conforto. Como assim, irmão Valdeci? Abraão estava no meio da sua parentela, no meio da sua terra. Abraão era um homem já vivido, tinha 75 anos de idade, tinha sua esposa, morava ao lado do seu pai, dos seus amigos, quem sabe primos, né? Quem sabe ainda avós, não sei, mas sobrinhos. Ele vivia cercado da sua família. Era uma família próspera, era uma família de artesãos que fabricavam imagens de escultura. Então ele estava na zona de conforto. Quando a gente está no local onde tudo está dando certo, a economia, a família, os amigos, a gente fica confortável, não é verdade? É o melhor lugar do mundo para a gente viver. Abraão vivia neste lugar, ele estava na zona de conforto. Quando Deus quer tratar com alguém, a primeira coisa que Deus faz é tirar da zona de conforto. Quando Deus te tirar da zona de conforto, não murmure não gema não, louve ao Senhor, porque Ele está tratando contigo, Ele está executando um propósito na tua vida. Ele vai te tirar da zona de conforto para te usar nas suas mãos. Deus tira Abraão da zona de conforto, ele faz duas importantíssimas promessas. A primeira promessa que Deus faz a Abraão é de uma descendência numerosa e abençoada. E a segunda promessa que Deus faz a Abraão é de uma terra grande e espaçosa, uma terra que manava leite e mel, como é dito com mais clareza aos seus descendentes no êxodo do Egito. Deus faz uma promessa de uma família numerosa e de uma terra, duas coisas que Abraão não tinha. Quando ele aceitou o desafio, ele abandonou a sua terra, o seu torrão natal, ele saiu como peregrino, então ele não tinha terra, ele não tinha possessão. E a outra coisa que Abraão não tinha, queridos, ele não tinha filhos. Ele não tinha filhos. E eu quero falar aqui em primeiro lugar da fé de Abraão. A fé de Abraão em acreditar em Deus mediante duas circunstâncias desafiadoras. Quais são as duas circunstâncias? Idade de 75 anos, para aquela época não era assim tão idoso ainda, mas na nossa época 75 anos, né? Já é uma idade um tanto avançada. Meu pai está com 79 e todo dia diz que está chegando a hora da partida, né? Então 75 anos é uma idade avançada. E o mais difícil é que a sua mulher era estéril, ele não tinha filhos, e Deus chama-o e faz essa promessa, e ele acredita, ele recebe a promessa de Deus. Durante o desenrolar do livro de Gênesis, você vai observar que Abraão, ele crê na promessa, ele recebe esta promessa, então ele obedece a Deus. Segundo aspecto, ele demonstrou obediência a Deus. Abraão, ele, quando solicitado, mesmo depois de ele ter tido filho, recebido filho, o filho já está na sua adolescência, Deus solicitou o seu filho. Não foi para ser um missionário na Europa, não foi para ser o dirigente de uma congregação em um local difícil, não foi para ir numa missão quase impossível. Deus solicitou seu filho em sacrifício. Isso implicava matar o próprio filho e queimar na presença de Deus. E Abraão propôs no seu coração obedecer a ordem de Deus. Ele não compartilhou nem com a sua esposa, porque se ele compartilhasse isso com a mãe, não ia funcionar, não ia dar certo, né? Então ele não compartilhou nem com os seus empregados, com os seus servos. Ele deixou os servos, fique aqui. Os servos poderiam de alguma forma tentar interferir para salvar o rapaz, e ele queria obedecer a Deus. Ele obedeceu, deu a maior demonstração de obediência que um homem pode dar a Deus.
ele se submeteu ao sacrifício de seu filho. Ele foi testado por Deus até as últimas circunstâncias de se testar um pai. A obediência. Aleluia. E eu quero aqui aplicar na minha vida e na sua vida essas duas lições: a lição da fé e a lição da obediência, queridos, a Deus. São exemplos a serem seguidos pelos pais na educação dos filhos, pelos pais da atualidade. Nós temos aqui pais de cabelos brancos, nós temos pessoas que as mães estão em gestação, são pais que estão aí com o coração palpitante, para chegar a hora de ver o rostinho dele ou dela. E nós temos pais que estão só no pensamento, no propósito, na batalha, mas vai chegar lá a hora e você vai contar o testemunho da vitória. Creia, tome posse disso. Nós precisamos aprender essas duas lições, da fé e da obediência a Deus na criação dos nossos filhos, porque vivemos dias modernos em que muitos pais ou muitas das famílias delegam a educação dos filhos aos professores da escola, a equipamentos eletrônicos, passatempos e assim por diante. Mas nós precisamos aplicar na criação dos nossos filhos a fé e a obediência a Deus, para que os nossos filhos, conforme foi testemunhado aqui pelo irmão Valdeci, possam crescer lembrando o nosso exemplo de fé, de piedade e de obediência à palavra de Deus, de obediência ao Senhor. Se você observar lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, dos versos 17 a 19, o autor dos Hebreus, ele registra essa fé e essa obediência de Abraão. Abraão foi lá para a galeria dos heróis da fé. Olha o que está escrito: pela fé Abraão ofereceu Isaque quando foi posto à prova, e aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. 18, sendo-lhe dito, Isaque será chamada a tua descendência. Ele não questionou a Deus. 19, considerando que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, de onde também figuradamente o tornou a recobrar. Glória a Deus. Abraão creu, Abraão obedeceu. Aleluia. Nós precisamos, queridos, ensinar a fé para os nossos filhos. E ensinar a fé para os nossos filhos, como eu disse, não é só ler na cartilha para eles. Isso é importante. Colocar o seu filho na escola bíblica dominical e comprar a revista para ele, investir nele, trazê-lo à escola bíblica para que ele aprenda a lição, para que isso seja impregnado nas tábuas do seu coração. Isto é importante, mas nós precisamos ensinar a fé para os nossos filhos também na prática diária. Nós precisamos trazer os milagres de Deus para a prática diária na educação dos nossos filhos. Os nossos filhos precisam compreender que cada conquista na nossa família é um milagre da provisão de Deus. E às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus, de louvar a Deus nas conquistas. Negligenciamos às vezes os devocionais familiares com os nossos filhos, e acaba que a gente vai negligenciando essa questão de passar a fé em Deus para os nossos filhos. Que nós tenhamos esse cuidado, tá? Outra lição importante: nós precisamos guiar com amor os nossos filhos. É importante que nós tenhamos paciência e sabedoria para mostrar-lhe o caminho da retidão, mas precisamos também ter firmeza, não só amor, não só sabedoria, mas tem que ter firmeza. O filho precisa saber quando é sim e quando é não. Isso chama-se firmeza. Isso não é falta de amor, pelo contrário. Quem ama o seu filho diz mais não para ele do que sim, principalmente na idade da educação, da formação do caráter. O seu filho precisa saber conviver com os nãos, até porque na vida ele vai conviver
em muitas oportunidades com os nãos, e se ele não for forjado nisso, ele vai ser uma pessoa, um adulto frustrado, e nós não queremos que nossos filhos sejam adultos frustrados, não é isso? Nós queremos que nossos filhos sejam melhores do que nós, mais prósperos do que nós, mais inteligentes do que nós, se destaquem mais do que nós, não é verdade? Todo pai, verdadeiramente, ele tem esse sentimento no seu coração, de que seu filho deve ir mais longe. O filho é uma pedra, né? Uma flecha, melhor dizendo, na sua mão, e você vai lançar além. Esse é o seu filho. Filhos são flechas na mão de um valente, são lançados além. Ele deve fazer mais do que o pai, e o pai tem que se realizar nisso, ter prazer nisso. Portanto, treine o seu filho para que ele seja uma pessoa de destaque. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Tem gente que só pega essa primeira parte, né? Não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Tadinho, não faça o menino chorar. Mas olha a parte B do versículo: mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Criar na disciplina é criar na firmeza. Seja firme. Ser firme não é falta de amor, não, queridos. Ser firme é ser obediente à palavra de Deus, é transmitir aos nossos filhos valores que nós aprendemos com Cristo e com a sua palavra. Um outro aspecto é que nós precisamos ser um exemplo para os nossos filhos, porque tem pais que até ensinam bonito, mas é um péssimo exemplo. Os nossos filhos, eles olham mais para a forma como nós tratamos do que para a forma como nós falamos. Os nossos filhos, eles olham mais para os nossos exemplos. E quantos filhos, irmãos, decepcionados por causa do mau exemplo dos pais? Abraão era um homem exemplar. Ele carregava o seu filho, ele ensinava o seu filho. Observe que o seu filho, com 13 anos de idade, ele já seguiu seu pai ao sacrifício, ele já entendia todo o processo do sacrifício. Isaac não era um menino criado nas barras da saia da mãe, era um menino que tinha um pai como figura. É tanto que Isaac, ele dá sequência ao legado do pai, e ele é mais próspero ainda do que o seu pai, nos relacionamentos, na cultura, na agricultura, na pecuária. Ele foi um grande homem, um grande gestor, porque o seu pai era um exemplo diário para aquele menino. Um exemplo na fé, no ensinamento da palavra, no temor ao Senhor. Isaac, ele também sacrificava a Deus holocausto como seu pai fazia. Ele louvava a Deus como seu pai louvava. Ele tributava ao Senhor todo o mérito das suas vitórias como seu pai fazia. Isso foi uma transferência de legado. Exemplo. Que exemplo você está deixando para os seus filhos? O exemplo da verdade, da lisura de caráter, o exemplo do temor a Deus, do homem que ora, do homem que lê a palavra, do homem que trata bem a esposa, do homem que se relaciona bem com os seus vizinhos, do homem que trata bem os seus empregados, do homem que cumpre com os seus negócios, do homem que não fala mal de seu pastor, mas o defende mesmo na sua ausência com todo o vigor, do homem que não fala mal da igreja, mas defende a sua igreja aonde ele estiver, do homem que dá testemunho da sua fé e da sua retidão, mesmo no trabalho, aonde ninguém o conhece. E às vezes nem todos sabem que ele é crente ainda, mas ele tem um caráter ilibado e reto, a ponto de ser elogiado até pelos estranhos.
Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Que legado nós estamos transferindo para os nossos filhos? É uma reflexão que eu preciso fazer como pai. Amém? Não podemos esquecer disso. Provérbios, capítulo 22 e 6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse ensinar o menino aqui é com exemplo, é carregar o menino consigo, é gastar tempo com o menino, é instruir o menino em palavras, em exemplo. Amém? Devemos, amados, buscar sabedoria e força para cumprir o papel de um pai eficaz. Quem dá sabedoria é o Senhor, quem dá força é o Senhor. Busque no Senhor isso. Não se sinta um fracassado no papel de pai, mas procure melhorar. Busque no Senhor. Senhor, me ajude a ser um bom pai, um pai melhor, um pai exemplar, um pai que os meus filhos se orgulhem. Aleluia. Devemos também honrar os nossos pais. E agora eu me refiro aos filhos. Todo pai aqui é filho também, né? Alguns, os pais já não estão, já não são, mas deixaram o legado. Precisamos honrar os nossos pais. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele também disciplina a igreja em Éfeso a respeito desse assunto, quando ele diz no capítulo 6, os 3 primeiros versos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Honremos os nossos pais, valorizemos a presença dos nossos pais conosco, entre nós. Valorizemos a presença dos nossos pais. Eu tenho um pai de 79 anos, presbítero, ativo até hoje, tem 12 filhos, teve a oportunidade de receber 3 dos filhos, fizeram lá uma homenagem para ele, lá no sítio dele, hoje pela manhã almoçaram com ele lá, a galinha caipira que eu não pude comer com eles. Mas a gente procura honrar o nosso pai, valorizar o nosso pai, e nós temos o nosso pai uma inspiração de servir a Deus, um legado de caráter, de exemplo de homem, de esposo e de pai, de educador e de ganhador de almas, um homem que teme a Deus acima de todas as coisas. E esse legado, amados, ninguém vai arrancar de nós, porque nós sabemos que ele é verdadeiro. O meu pai, ele não tenta encenar, ele ensina aquilo que ele é, aquilo que ele pratica com Deus, na sua intimidade com o Senhor. E eu oro ao Senhor para que eu seja um pai que ande nos caminhos do meu pai, e os meus filhos e os meus netos, quando se lembrarem de mim, possam ter este legado transferido para eles, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com todos os pais, com toda a igreja nesta hora. Vamos ficar de pé.